Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson Henrique. Estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto, que é o projeto onde estamos desenvolvendo aqui um sistema utilizando aí o PHP e o Chat GPT. Esta é a aula de número 3 e na aula passada nós encerramos justamente aqui no cadastro, onde o cadastro já está funcionando. Deixa eu abrir aqui o nosso banco de dados para mostrar aqui para vocês o cadastro, né, funcionando. E na aula de hoje nós vamos aí, fazer com que a lista de usuários funcione. Então nós vamos listar todos os usuários aqui nessa tela, tá? Nós vamos pegar os dados do nosso banco de dados e listar aqui dentro da tabela, tá? Então deixa eu ver aqui os cadastros que nós temos. Esses cadastros não são reais, né? Então vamos aqui entrar. O nosso banco de dados é o DB underline projeto chat GPT, é esse carinha aqui, e a nossa tabela é a TB usuário, tá? E se vocês olharem aqui, eu já tenho 2 usuários cadastrados. Eu vou cadastrar mais um usuário para mostrar para vocês que a tabela de fato está funcionando. Deixa eu ver aqui, Eliana Gonçalves Lima, e-mail elianag@gmail.com. Colocar aqui Eliana é o usuário e a senha 41 e 41. Vamos cadastrar. Tá lá o cadastro realizado com sucesso. Vamos dar um OK. Se viermos aqui atualizar, tá aqui o terceiro cadastro, Eliana. Então está funcionando aí perfeitamente. Vamos aqui abrir o nosso... Estamos utilizando o AMP Server, tá? E o NetBeans IDE. Então vamos aqui abrir os nossos códigos. Esse aqui é o index. Nós não vamos mexer, né, no index. Aqui é o nosso principal, a nossa tela principal. Também não vamos, por enquanto, mexer. O form cadastra foi o que nós trabalhamos na aula passada, onde nós criamos essa simples rotina aqui, ó. Bem simples o código, tá vendo? Para fazer com que o formulário de fato cadastre os usuários, ó. Bem interessante, tá? E vamos aqui agora trabalhar com essa tela que é o listar. Lembrando que aqui, ó, nós temos uma tabela e com os dados fictícios, tá? Então a gente não vai gerar esses dados dessa forma aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos aqui dar uma olhadinha nas nossas classes. Aqui a gente tem o form edita, que é a tela de edição. Aí nós temos aqui a classe conexão, classe que faz a conexão com o banco. A classe usuário, onde tem as propriedades e os métodos get e set. E nós temos aqui o usuário DAO. Vamos fazer uso agora deste método seleciona tudo aqui, porque eu preciso selecionar todos os dados, todos os registros aqui da minha tabela, os 3 registros. Então vamos lá para o lista usuário, opa, tá aqui no código, né? Vamos lá para o listar e bem aqui antes do tebário, vamos abrir o delimitador do PHP, bem antes do tebário. Vamos abrir aqui o delimitador e já vamos fechar o delimitador. E aqui dentro a gente precisa incluir uma classe. Eu acredito que só uma classe, que é o usuário DAO, porque eu preciso utilizar o método, esse método aqui, ó, que é o método seleciona tudo, tá? Então estamos aqui com o usuário DAO. Vamos instanciar um objeto, eu vou chamar de UDAO, tá? Recebe um new usuário DAO. Então instanciamos o objeto e agora a gente vai fazer uso desse método. Sendo o que acontece?
Na verdade ele tem que ser aqui, ó, ele tem que ser dentro do tbare antes da tr, tá? Então vamos só pegar isso aqui, vamos recortar, porque eu só vou ter uma tbare, mas as tr's, se vocês olharem aqui, ó, as tr's elas vão se repetir, tá vendo? Então a cada volta que o laço der, vai ser uma nova tr ou uma nova linha de registro, né? Então tem que ser aqui mesmo, tá? Então beleza. Eu vou até apagar essas outras aqui, ó, que essas outras não há necessidade. Então vamos apagar, vamos manter somente uma tr, né? E vamos aqui chamar o método dentro de um laço foreach. Foreach, enquanto esse objeto UDAL apontando para o método seleciona tudo estiver retornando ali, né, um valor, não sei se eu coloco como valor, abro aqui a chave, tá? E fecho aqui depois da tr, ó. Então esse laço ele tem que fechar logo após o fechamento da tr, tá certo? Então esse valor aqui, como ele vai retornar em forma de objeto, se a gente olhar aqui, ó, no método, a gente vai ver que ele está retornando objeto, ó. Então a gente vai aqui no listar, no lugar desses valores estáticos, a gente vai chamar o objeto apontando para o atributo que a gente precisa ali, tá? No caso aqui, o primeiro é o nome completo. Então vamos, sinal de menor, interrogação igual, esse é o result set do PHP. Vamos chamar aqui o valor apontando para nome, nome completo, é assim que está lá no banco de dados, deixa eu dar uma olhada aqui. O nome do campo é nome completo, isso mesmo. Então vamos aqui salvar, tá? E vamos fazer o teste para ver se ele está retornando os nomes completos. Vamos só vir aqui e atualizar. Então ele deu um erro, ele disse que eu estou chamando um método fetchAll, né, que é um método indefinido. Deu um erro fatal. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Selecione todos os campos da tabela tal. Beleza. O que acontece aqui é o seguinte, ó. Aí eu estou preparando SQL e dentro desse STM eu tenho que executar esse STM, e quando eu for utilizar o método fetchAll, eu tenho que utilizar o método fetchAll no próprio STM, tá? Após ele executar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu dar uma atualizada. É isso daí, ó, tá? Então meu erro foi aquele de criar a variável result, aquela variável ela não existe, tá? Então nós temos aqui, ó, os nomes completos já estão sendo retornados aqui, todos os nomes. Agora fica fácil, né? Deixa eu até consertar esse de baixo, que ele também vai dar problema. Aqui ele executa o STM e o próprio STM utiliza o método fetch aqui para retornar. Vamos só corrigir esse pequeno erro aqui, tá? No método. Agora vamos voltar aqui para o listar. Eu posso até copiar esse aqui, ó, colar embaixo. Em vez de nome completo, eu vou retornar o que? O e-mail, né? Vamos colar aqui embaixo também. Em vez de ser nome completo, eu vou retornar o usuário. Então vamos salvar e vamos atualizar. Opa, tá lá, ó, nome completo, e-mail, usuário. Tá trazendo aqui. Tranquilo, tranquilo, tá funcionando, que é uma maravilha, né? Então, de fato, ele funcionou, o listar, ele já está trazendo os registros. Para que não haja dúvida, vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar mais um usuário.
Vamos cadastrar aqui o Pedro Henrique Souza Lima. E-mail, vamos colocar ph@gmail.com e uma senha aqui qualquer. Usuário Pedro e a senha 6363. Vamos cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Vamos lá no listar e vamos dar uma atualizada. Tá lá, Pedro Henrique. Então tá funcionando perfeitamente, tá? Bem, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos fazer com que o editar funcione e o excluir funcione, sendo que eu tenho que passar um parâmetro tanto para editar quanto para excluir, que é o ID de cada usuário aqui, ó. ID 1, 2, 3, 4. E como é que eu pego esse ID? Para passar ali para aquele botão como parâmetro, né? É muito simples. Aqui, ó, nós temos um button class, né? Aqui ele está utilizando um button. Não sei se o ideal é utilizar um button para poder passar parâmetro. Acredito que o melhor aqui deveria ser um link, mas vamos fazer o seguinte, ó. Melhor seria um link, né? Deixa eu ver o que a gente faz. Vamos colocar aqui um href. Abriu o link, vamos fechar o link aqui, ó. Beleza. Então ele vai chamar a página que é o form edita, tá? Porque o editar tem que chamar esse formulário aqui, ó. Então ele vai chamar o form edita. Assim que eu clicar nesse botão, ele vai chamar o form edita, sendo que ele já tem que passar aqui como parâmetro o ID. E como é que a gente passa isso? Interrogação ID igual. Aí eu pego essa mesma sintaxe aqui, ó, copio e colo, sendo que em vez de passar o usuário aqui, eu vou passar o ID, tá? Simples assim. Deixa eu só dar um enter aqui, para não ficar tudo muito para lá. Então tá lá, ó. Então como valor eu passo o ID. E o delete, na verdade, ele pode ser uma rotina a ser criada aqui mesmo na própria página, tá? Não tem problema nenhum. Posso criar a rotina aqui mesmo, tá? Utilizando aí o próprio link. Definindo uma ação no próprio link também, mas eu também preciso passar qual é o ID, né? Então vamos criar aqui o link, ó. href, beleza. href, fecha aqui o link. O link ele envolve o botão todo, né? Então tu chega ele um pouco para cá, que eu não queria que ele viesse para cá não. E depois aí aqui a gente pode chamar a própria página, né, que é o listar.php, sendo que com um parâmetro eu vou passar um parâmetro que é o mesmo aqui, que é o ID, e também vou passar um segundo parâmetro. Aí, quando eu quiser passar um segundo parâmetro, eu utilizo esse E aqui, ó. Esse E, cadê? Esse Ezinho aqui, só não sei onde é que ele tá. Aqui, ó, esse E, tá? Então deixa eu voltar aqui. Então quando eu for passar esse parâmetro, eu utilizo esse E aqui, ó. E. Eu vou colocar aqui ação igual excluir. Que aí eu vou verificar se essa ação ela foi chamada, tá? Esse botão eu vou jogar para baixo, senão o código vai ficar muito grande. Então lembrando que eu tenho dois parâmetros, eu tenho o parâmetro ID e tenho o parâmetro ação aqui no meu excluir. O form edit é mais simples, né? Vamos fazer o editar e vamos fazer o excluir funcionar. Agora, vamos lá no form edita. Primeiro vamos dar uma atualizada aqui nessa página para ver se realmente, de fato, ele está pegando o ID, tá? Então, quando eu coloco o mouse em cima, se vocês olharem bem aqui embaixo, ó, bem aqui na barra de status, ele vai mostrar o ID, ó. ID igual a 1, ID igual a 2,
id igual a 3, igual a 4. Mesma coisa aqui no excluir. Excluir id igual a 1, id 2, 3, 4. Tá? Só tô com um problema aqui na questão do link, é isso? Porque quando eu tô colocando o mouse em cima, ó, o link tá ficando azul, né? O texto tá ficando azul. Eu vou tirar, eu vou pegar esse link aqui e vou colocar ele aqui envolvendo o texto, ó. Tá? O botão eu vou chegar para cá, mas é o link, ele vai envolver o texto. Deixa eu dar um enter aqui. Aí esse link ele vai fechar depois do texto. Na verdade esse link A aqui, ó, eu vou tirar ele daqui, ele tem que fechar aqui depois do texto. Então fecha o A, fecha o botão. Vamos salvar e ver se assim fica melhor, né? Vamos dar uma atualizada. Não ficou melhor não. Então o que a gente faz aqui? Deixa eu voltar tudo. Que a gente mude a cor que a gente mude aqui a cor do botão, então, né? Como ele vai ficar azul, ó, quando o mouse passar por cima, ele fica azul, o link, né? Tem como a gente editar isso no CSS, tá? Eu vou mostrar para vocês a questão de tirar quando o link, o mouse estiver sobre o link, não fazer absolutamente nada, mas vamos por enquanto deixar assim. A não ser que eu deixe esse editar aqui, o class dele tá como class btn edit, né? Deixa eu ver aqui um negócio. btn edit, o background dele tá dessa cor, ó, e o texto branco, né? Mas o background dele tá dessa cor, por isso que ele tá azul, né? E se eu deixar ele laranja, deixa eu ver aqui. Laranja, se não me engano, é FF9900. Deixa eu salvar e ver se é isso. Isso. Mas aí quando o mouse passa sobre, ele muda para azul. E não deveria mudar, né? O Edit Hover também vou colocar da mesma cor, que é o laranja. Salvar e atualizar, que é para que ele não mude de cor. Ele só vai mudar, na verdade, ali a cor do texto, ó, quando o mouse estiver sobre. Mas aí depois a gente melhora isso daqui, mas não é a intenção da aula, tá? Então vamos lá. Então quando a gente clicar aqui, ó, ele vai automaticamente chamar aqui o Form Edit, sendo que ele tem que trazer aqui nesses campos já as informações desse usuário aqui, ó, do Anderson Henrique, tá? Então já tem que trazer essas informações. Então vamos lá. Como é que ele vai trazer essas informações, tá? Ele vai trazer por meio do ID, né? E nós temos um método que ele seleciona pelo ID, ó, que é o seleciona. Então é ele que a gente vai utilizar aqui no Form Edita, tá? Então vamos aqui em cima do body, abrir aqui o delimitador do PHP, fechar o delimitador, beleza. Precisamos aqui dar um include no usuário
E também precisamos dar um include no usuário DAO, tá? Usuário DAO. Eu acredito, né? Usuário e usuário DAO. Precisamos pegar esse ID. Como é que a gente pega? Com o filter input, input get, como ele está como parâmetro de link através do método get. E eu preciso passar aqui no segundo parâmetro do método qual é o nome da variável. E o nome da variável é id, tá? Então vamos aqui passar que é o id que ele tem que pegar. E eu vou guardar aqui na variável id, ok? Eu preciso agora chamar o objeto u, ou instanciar o objeto usuário, e também instanciar o objeto usuário DAO. Por que eu estou instanciando o objeto usuário? Porque eu preciso passar esse id aqui, ó, eu preciso passar esse id para dentro da propriedade do objeto. Como é que eu faço isso? Variável u set id, pega esse id e passa para dentro do objeto, certo? Tem esse ID que ele está pegando aqui, ele está passando para dentro da propriedade do objeto U. Agora sim, eu chamo o método, que é o método para selecionar, qual ele já vai pegar o ID, vai dar um get ID e já selecionar aquele usuário específico, tá? Então vamos lá. No form edita, vamos aqui. Então a variável UDAO, apontando para o método. Espera aí, eu ainda não instanciei, né? Deixa eu ver aqui. O DAO recebe um new usuário DAO. Ainda não instanciei o objeto. Agora sim, variável DAO aponta para o método seleciona. Aí nós vamos passar o objeto lá para dentro dele. Assim que ele selecionar, eu quero que o resultado seja guardado. Eu não preciso de laço de repetição, tá? Porque como eu só estou selecionando um registro, eu quero que isso aqui seja guardado em uma variável. Essa variável que eu vou guardar, eu vou chamar essa variável de valor também. Igual eu chamei lá no listar, né? Ó, valor. Vamos lá. Agora o que a gente precisa fazer aqui, ó, no nosso formulário? Antes disso, deixa eu dar aqui um var dump para ver se realmente ele está trazendo o valor, né? Vou fazer um teste de mesa aqui. Então vamos atualizar. Vamos clicar aqui em Anderson Henrique. Ó. Então de fato ele está trazendo. Olha só que bacana. Ele está trazendo todos os dados de Anderson Henrique. Deixa eu voltar. Se eu vier aqui em Ronaldo Garcia, ó, ele está trazendo todos os dados do Ronaldo Garcia. Muito bom. Funcionando perfeitamente. Então eu preciso pegar esses dados e colocar aqui dentro desses campos, tá? E essa é a parte fácil de se fazer. Então vamos apagar isso aqui, que foi só um teste de mesa, né? E aqui dentro, ó, nós temos os values, tá vendo? Nós temos um value aqui, ó, João da Silva, nós temos outro value aqui, ó. Nós temos um outro value e é dentro dessa propriedade value. Aqui na senha nós não temos um value, mas teremos. Então é aqui, ó. Eu nem preciso desse placeholder, na verdade, tá? Esse placeholder está aqui de enxerido. Podemos até apagar esse placeholder. A não ser que o cara... Não precisa, não precisa. Não precisa mesmo. O placeholder está de enxerido aqui. Então esses values aqui, em vez dele exibir um valor fixo estático, a gente vai exibir, através da sintaxe do PHP, o que essa variável valor está trazendo, apontando para o atributo do objeto, que no caso aqui o primeiro atributo é nome completo, tá? Olha que interessante, eu vou dar um save aqui e vou atualizar só para vocês verem que legal. Deixa eu ver se ele já... Olha lá, Ronaldo Garcia, já está trazendo aqui o nome. Mesma coisa eu vou fazer para os outros values aqui, eu vou só copiar, colar
Cadê? Colar aqui dentro e mudar aqui para e-mail. Aqui vai ser usuário. Opa, colar. Aqui vai ser usuário. E o último aqui, que não tem o value, então vou copiar tudo. Esse aqui vai ser senha. Então vamos salvar, Ctrl S, vamos atualizar e tá lá todos os dados, bacana, todos os dados do usuário. Se eu voltar aqui e clicar em Anderson Henrique, eu editar, traz todos os dados de Anderson Henrique, traz todos os dados da Eliana, traz todos os dados do Pedro Henrique. Bacana, né? Inclusive é senha. Então tá funcionando perfeitamente. Agora, mas ele já está editando? Não. É esse editar que a gente vai fazer com que funcione agora, tá? E lembrando que isso aqui é um formulário também. Também é um formulário igual o formulário lá do cadastro. Aqui eu não tenho nenhum método. O método que eu vou utilizar é o post. E eu vou fazer igual eu fiz no outro. A ação eu vou deixar por conta do botão aqui, ó. Então ele não vai ser um button, ele vai ser um input, tá? Ele vai ser um input. E esse input ele vai ser type submit. Ele vai ter um value e ele vai ter um name. O name dele vai ser edita. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui no outro. O name aqui foi cadastrar e o value cadastrar. Ah, então pode ser aqui. O name aqui pode ser editar e o value também editar, né? Editar, editar, tá? E vocês vão ver aqui que não vai mudar muita coisa, não aqui, né? Mas aqui no vamos atualizar. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, é que eu não posso vir direto para cá, tá? Eu tenho que clicar aqui para que ele chame o formulário. Agora sim, ó. Não mudou nada, tá certo? Como aqui o editar ele é laranja, né? O ideal seria que esse cara aqui, ó, o btn edit, fosse laranja também. Que é o btn edit ff 9900, é isso? FF9900, vamos salvar, vamos ver se é isso. Mas o ideal é que ele fosse laranja também. Ah, sim, ó. Que é para combinar com o botão que está ali. Por exemplo, o cadastro é azul, ó, tá? Aí o editar é laranja, eu excluí vermelho. Beleza. Ok, tá aqui com os dados. Agora vamos fazer com que ele chame essa rotina. Tá? Como é que ele vai chamar essa rotina aqui no Form Edita? Ele vai levar em consideração o name do botão, que é editar. Então eu preciso verificar se através do método post ele está chamando o name editar. Isso eu vou fazer aqui em cima. Se através do filter input post ele estiver chamando aqui o editar, se ele estiver chamando o editar, como eu já tenho aqui os objetos já instanciados, o que eu tenho que fazer? Eu tenho uma rotina bem parecida com cadastrar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o form cadastra, que é onde ele pega aqui, ó, os valores dos campos, tá vendo? Ele pega os valores dos campos que estão lá no formulário. Ele também tem que pegar no caso aqui ele já pegou o ID, ó. O ID está aqui. Então tá ok. Mas sendo que esse ID eu também tenho que passar aqui pro quando eu for setar o objeto. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó.
Já instanciamos o objeto usuário. Quando eu for setar os valores aqui para dentro de usuário, eu também tenho que setar o ID. Então, Ctrl Shift seta para baixo, tem que ter um set ID passando o ID ali para dentro, tá? E por último eu verifico, igual eu fiz aqui, ó, eu verifico se ele está executando, no caso aqui não vai ser o método cadastra, vai ser o método edita, se ele está executando com sucesso, tá? Então eu vou até copiar daqui, ó, esse if, copiar, colar. Então se o objeto UDAO estiver executando com sucesso o edita, eu vou colocar aqui cadastro editado ou atualizado com sucesso, e assim que ele atualizar, ele vai voltar para a página, para o arquivo listar.php. Aí ele tem que voltar para o listar, tá? Então, tranquilo até aqui, não mudou muita coisa, tá? Agora aqui ele está pegando o nome completo. Será que ele vai pegar o nome completo? Ele vai pegar... Ó, será que ele vai pegar o nome completo, e-mail, usuário e senha desse formulário? Não vai, por um motivo. Não temos... Aqui está ausente, né? Nós não temos o atributo name. Lembrando que esse atributo name ele é obrigatório, tá? Então eu tenho que ter esse atributo name, senão o PHP não consegue pegar esse valor. Mesma coisa aqui, ó, name. Aí o name vai ser e-mail. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, name. O name será o que? Usuário. E por último aqui o name, atributo name, vai ser senha. Porque o PHP ele pega o valor dos campos, desses campos aqui, ó, por meio do atributo name, tá? Então, se eu não tiver esse atributo, não adianta nada eu ter esse filtro input, que ele não vai conseguir pegar valor nenhum para passar para a variável, tá? Agora sim, tudo ok. Vamos... Eu estou aproveitando esse mesmo ID que eu estou pegando lá do método get, que eu utilizei aqui no seleciona, para também trazer ele aqui para dentro do objeto U novamente, né? Porque eu instanciei aqui o objeto U e eu dei um set ID. Não sei se eu preciso instanciar o objeto de novo, eu acredito que não. E talvez eu nem precise também dar um set ID novamente, já que foi dado um set ID aqui em cima. Eu acho que isso aqui é desnecessário. Vamos salvar e testar, né? A gente só vai saber se vai funcionar testando. Então vamos aqui, vamos voltar aqui para a tabela. Vê que Anderson Henrique Rodrigues está faltando aqui, ó. Tem um erro, então vou clicar em editar, completar aqui o Maciel, clicar em editar, cadastro editado com sucesso. Se eu voltar aqui, realmente agora funcionou. Anderson Henrique Rodrigues Maciel. Ronaldo Garcia Souza de Lima. Ronaldo Garcia. Deixa eu colocar aqui no e-mail Ronaldo Garcia Lima. Vamos editar lá. Cadastro editado com sucesso. Funcionou. Eliana Gonçalves Lima. Eliana G. Pedro Henrique Souza Lima. PH. Deixa eu editar aqui esse e-mail. Ou o usuário, eu vou colocar Pedro Henrique no usuário. Pedro Henrique. Vamos editar. Mandar um OK. Tá lá Pedro Henrique no usuário, funcionando perfeitamente. Como eu havia dito, eu não preciso ficar repetindo aqui, instanciando o objeto de novo, setando o ID de novo. Basta fazer isso uma vez. Eu estou utilizando esse ID tanto no método seleciona, como também no método edita. Ó. Que se vocês olharem aqui, o edita,
Ele edita com a cláusula where e ele precisa do ID. E o seleciona também, ó, cláusula where, e ele precisa do ID. Beleza? Então, atualizar está funcionando. Bacana demais. Vamos agora para a última rotina desta aula. E na última aula, com certeza, nós faremos o login, né? O login do nosso sistema. Vamos agora para o excluir. Sendo o que acontece? Quando o usuário vier aqui, ó, clicar em editar, e ele clicar nesse botão editar, que é o botão aqui do formulário, eu quero que seja mandada uma mensagem aqui para o usuário. Vou até dar um enter. Que ele faça uma pergunta para o usuário. Então eu vou utilizar aqui o onClick e chamar aqui um return confirme, que é para ele fazer uma pergunta para o usuário. Aí a pergunta confirma ou deseja atualizar este cadastro? Uma perguntinha. Deseja atualizar este cadastro? Tá? Então, assim que eu atualizar aqui, clicar em editar, ele vai fazer a pergunta: deseja atualizar esse cadastro? Se eu cancelar, ele não edita, né? Eu estou colocando atualizar, mas seria editar, né? Deixa eu ver aqui. Deseja editar este cadastro? Então, é uma perguntinha que ele vai fazer. Mesma coisa aqui no listar. Eu vou até copiar isso daqui. O onClick. Nesse botão, ele também tem que fazer uma pergunta. Essa pergunta eu vou colocar aqui dentro do link, ó. No onClick, eu vou dar até um enter. Sendo que a pergunta ela vai ser: deseja excluir este cadastro? Para que ele não exclua de uma vez antes de uma confirmação, porque pode acontecer um acidente, a pessoa está aqui mexendo no sistema, né? E sem querer ela clica aqui, deixa eu atualizar, sem querer ela clica aqui no botão, ó, deseja excluir este cadastro, cancelar. Se sem querer ela clicar nesse botão, eu não quero que acidentalmente o cadastro seja excluído, tá? Então vamos fazer aqui a rotina de excluir, que vai ser bem simples. Então nós temos aqui, ele vai chamar uma ação igual a excluir, a gente vai verificar se ele entrou nessa ação. Como é que a gente verifica? É no próprio listar aqui que a gente vai fazer, né? Então vamos fazer aqui, ó, em cima do body. Vamos abrir o delimitador do PHP, fechar o delimitador. E a primeira coisa que a gente vai verificar, a primeira coisa é incluir, né? Vamos dar um include nas classes aí, que é o usuário, e Ctrl seta para baixo, e o usuário DAO, usuário DAO, tá? Então a primeira coisa que a gente vai verificar, a gente já pode até instanciar os objetos, não tem problema. A variável u recebe um new usuário, variável uDAO recebe um new usuário DAO. Então está instanciado os objetos e vamos fazer essa verificação. Se através do método filter input get ou input post, deixa eu ver, input get, essa ação aqui, ó, essa ação ela for igual a excluir, deixa eu ver se é excluir que eu coloquei lá embaixo, é ação igual excluir, isso. Se essa ação for igual a excluir, aí aqui dentro ele vai pegar aqui, ó, a gente pode pegar o ID, porque quando a gente clicar aqui, ele não só vai passar a ação, como ele também vai passar o ID.
A gente vai pegar o ID através do filter input get, método get, né? Vamos pegar o ID e vamos guardar esse ID na variável ID, que a gente vai utilizar no método aqui que nós criamos, que é o método exclui. Ó. Ele também exclui pelo ID. Ó. Ele tem que pegar o ID. Então vamos lá. E a gente vai fazer uma verificação. Ó. Se o UDAL apontando para o método exclui. Ah, mas eu peguei o ID, mas ainda não passei ele para... Ah, no caso aqui é só chamar o objeto U e o método setID, que é para passar o ID para dentro do objeto, tá? Só isso. A gente verifica se isso aqui vai retornar verdadeiro. Se retornar, eu vou até pegar aqui esse mesmo eco aqui, ó, que está dentro do cadastro, para não ter que digitar de novo. Vou colocar aqui cadastro foi excluído com sucesso. E assim que excluir o cadastro, eu volto para onde? Eu volto para o listar.php. Então, eu volto para a tela listar. Tá certo? Então, simples assim. Ó. O que ele está reclamando desse UDAL? Ele está dizendo que eu tenho duas atribuições do UDAL. Será que eu tenho? Deixa eu ver. Realmente eu tenho. Ó. Na verdade, eu instanciei o UDAL aqui embaixo, né? E estou instanciando ele aqui em cima. Aí o que acontece? Essa instância aqui de baixo eu posso apagar, tá? Inclusive eu estou dando include aqui de novo, que eu não preciso, ó. Então vou apagar também. Vou deixar por conta lá de cima. Esse UDAL ele vai pegar daqui, ó, de cima. Não preciso fazer duas vezes, tá? Ok. Então se estiver tudo ok, ó, ele vai excluir agora o cadastro. Vamos testar. Vamos testar, né? Deixa eu atualizar aqui, já fez as atualizações. Vamos criar um cadastro qualquer aqui, ó, kkk, arroba kkk, usuário kk, senha qualquer uma. Vamos cadastrar aqui um usuário nada a ver, né? Vamos atualizar e vamos apagar esse usuário. Vamos clicar em excluir. Eu não vou confirmar a exclusão, eu vou cancelar, então ele desiste. Mas eu vou clicar em excluir e agora eu vou dar um OK. Deseja excluir este cadastro? OK. Cadastro excluído com sucesso. Assim que eu der um OK, ó, tchau. Cadastro foi embora. Então, ó, nem vai aparecer aqui na verdade, porque eu já adicionei excluir, né? Assim, para que vocês não tenham dúvida, eu vou excluir aqui o cadastro do Pedro Henrique. Ó, excluir. Ok, cadastro excluído com sucesso, foi embora. Funcionando 100%, nosso sistema está redondinho. Então já está com a rotina de cadastrar funcionando, o listar já está funcionando, o editar já está funcionando e o excluir está funcionando. Esta foi a aula de número 3. Sou o professor Anderson Henrique. Deixar aqui uma propaganda da minha plataforma de ensino à distância EAD, que é essa daqui, onde eu tenho aqui diversos cursos a um preço muito acessível. R$50 você aprende a programar Java com Angular. R$20 você aprende HTML5 CSS3. Com R$50 você aprende Python com Django. R$30 você aprende a trabalhar com banco de dados Microsoft SQL Server. Com R$50 você aprende Java, tanto SE quanto EE. E R$50 você aprende a programar com PHP, utilizando banco de dados MySQL e orientado a objetos. Beleza? Aguardo vocês na próxima aula. Professor Anderson Henrique, valeu, fui!